Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais um vídeo a respeito agora da virtude da contemplação. Nós vamos conversar sobre a importância da contemplação e por que ela é tão importante para que você tenha mais paz interior, para que você tenha mais felicidade, mais bem-estar, mais serenidade, para que você desenvolva a sua inteligência, o seu autoconhecimento. Essa é uma virtude fundamental se você quiser ter conexões melhores com as pessoas, se você quiser passar pela vida, mas não como um ser que está passando, e sim como uma pessoa que está vivendo, saboreando a vida. Se você não desenvolver a virtude da contemplação, você estará perdendo tempo na sua existência. Por mais que você esteja ganhando muito dinheiro, por mais que você esteja, ganhando o mundo, mas você está perdendo a sua alma, você está perdendo a sua humanidade, você está perdendo a conexão com você e até a conexão com o sagrado, com o divino, com o cosmos, com Deus. Então a virtude da contemplação, ela é uma virtude essencial para quem quer se desenvolver, para quem quer ser mais feliz, para quem quer ter mais bem-estar. Quais são os prejuízos de não se ter uma virtude de contemplação? Você não conseguirá perceber as pessoas que estão diante de você. Você irá olhar para elas, mas você não será capaz de reconhecer a personalidade daquela pessoa. Você irá ser uma pessoa que fará julgamentos. Você terá preconceitos, conceitos preconcebidos na sua mente, ao invés de estar realmente percebendo com integridade a pessoa que está diante de você. Ou seja, você olha para mim, você olha para esses meus vídeos, se você não tem o hábito da contemplação, você não consegue assimilar o que eu estou te falando. Porque você vai ser uma pessoa que você vai estar fazendo julgamentos. Então você acha que eu estou falando de uma coisa e eu estou falando de outra. E isso é o famoso telefone sem fio. As pessoas se dispersam, não prestam atenção, elas perdem o foco, elas perdem a capacidade de se conectarem com o outro, com a vida. Se você não tem o hábito de fazer uma contemplação, você não saberá nomear as tuas emoções, os teus sentimentos. Você irá se perdendo gradativamente da tua essência, de quem você é. Se você não tem o hábito de contemplar, você passa pela vida todos os dias, você vai para o trabalho, você volta para o trabalho estressado, estressada, porque você é incapaz de contemplar o sol, de contemplar as nuvens, é incapaz de contemplar o vento batendo no seu corpo, é incapaz de contemplar as temperaturas, sejam essas mais agradáveis ou temperaturas mais desagradáveis. Você não contempla as virtudes de outras pessoas. Então a contemplação, ela é uma virtude essencial se você quiser desenvolver profundidade de alma, conexão com a existência. A falta dessa virtude faz com que você se torne uma pessoa fria, uma pessoa robotizada, uma pessoa desumanizada, uma pessoa cada vez mais superficial, uma pessoa sem autoconhecimento. Então, aqui eu já comecei a explicar um pouquinho sobre a importância da contemplação, para que você de fato esteja integrado com a vida, integrado com a existência, integrado com a natureza, integrado com você mesmo. Os estudiosos dos animais, os biólogos, o pessoal que vai para o meio da floresta para estudar o comportamento dos animais sem interferir naqueles animais, se eles não tiverem a virtude do foco, da contemplação para observar silenciosamente, procurando interferir o mínimo possível naquele ambiente, naquele ecossistema, eles não conseguirão estudar o funcionamento daqueles animais, o funcionamento daquele ambiente. Assim como um sociólogo, se um sociólogo ele não fizer essa capacidade de contemplar, de observar, de silenciar e ficar atento às circunstâncias, às pessoas, aos movimentos, às falas, à cultura, ele não será um bom sociólogo, ele não será uma pessoa capaz de
de fazer um estudo profundo sobre aquela cultura, sobre aquele povo, sobre aquele aspecto que ele está se dedicando. Assim como um pastor, um padre, um líder espiritual, se ele não tiver a capacidade de ficar em silêncio para meditar, para contemplar os textos sagrados, para contemplar aquela reflexão ou aquela conexão com o divino, ele não será uma pessoa que conseguirá falar ao coração, falar à alma, falar às consciências, aquilo que vai de fato impactar a vida das pessoas, aquilo que o grupo o qual ele está falando, ou o país, ou o bairro, ou o lugar onde ele está atendendo, necessita. A contemplação te dá a possibilidade de enxergar com sinceridade quais são as demandas, as necessidades das pessoas que estão com você. Te dar a capacidade de enxergar as demandas do mercado de trabalho, para que você ofereça um produto ou um serviço que de fato vai suprir aquela necessidade daquelas pessoas. Isso fará com que você tenha mais liberdade financeira, enquanto você faz algo verdadeiramente benéfico para as demais pessoas. Isso graças à virtude da contemplação, de parar e meditar e fazer associações de ideias. Se você não tem o hábito de contemplar, você não vai conseguir memorizar, guardar na sua memória essa minha fala, por exemplo. Você vai ouvir, você vai achar gostosinho, legalzinho, pô, me fez refletir, mas você não parou para contemplar, você não parou para meditar, você não parou para deixar isso entrar dentro de você, isso se transformar no modo de ser, isso mudar a sua filosofia de vida. Então, contemplar é uma virtude dos filósofos, de olhar para as relações humanas, de olhar para o mundo e meditar, refletir. Contemplar é saborear, é refletir, é meditar, é entrar em contato, é deixar sentir, é se deixar ser afetado, mas não de uma forma desordenada, desorganizada ou imprudente. É se deixar perceber, ser tocado, entrar em contato com aquilo que está diante de você, contemplando. Contemplação não é só uma virtude para você contemplar o belo. Parar e observar a beleza de uma flor, de uma rosa, olhar a beleza das montanhas, os desenhos que o céu faz nos horizontes. Não é só contemplar a beleza de um homem ou de uma mulher bonita, ou de uma criança se divertindo. Contemplar uma bela obra de arte para se deixar ser tocado, mobilizado por aquela arte, por aquela música. Contemplar é ter estados místicos de conexão com o sagrado, é se permitir ter uma expansão de consciência, quem sabe chegar até mesmo a uma expansão de consciência cósmica, ter uma conexão expandida, grandiosa com relação ao todo. Contemplar é entrar num estado de flow, de fluxo, de leveza. Mas contemplar é muito mais que isso. Isso é o êxtase do contemplar. É quando você sente o nirvana, quando você sente a paz, quando você entra em picos, estados de picos, estados de platô, ou seja, você entra num estado de muita homeostase, de muita alegria, de muita conexão, de muita pacificação íntima, de muita serenidade, de muito êxtase, de um prazer por estar conectado com a vida. É um sentimento de amor que transcende, inclusive, a palavra amor. É um sentimento de mais do que dualidade. Você consegue sentir a unidade com as coisas, a unidade com as pessoas, a unidade com você mesmo. Você consegue perceber, esse é o êxtase, né? O êxtase da contemplação, da virtude da contemplação. Mas antes de você chegar nesse êxtase, você precisa ir contemplando o mínimo. Ou seja, quando eu entro em uma determinada casa, contempla aquela casa. Contemplar não é julgar. Nossa, que casa feia ou que casa bonita. Isso faz parte da contemplação, mas as pessoas olham com um olhar de julgamento. Contemplar é observar, é entrar em contato. Poxa, entrar em contato com essa arquitetura
me traz uma sensação de poder, de força, de grandeza. Olha, olhar para essa imagem, para esse arquétipo, para essa arquitetura, para esse animal, por exemplo, olhar para os cavalos, me trazem uma sensação de força, de imponência, de autoestima. Estou contemplando um animal e vendo a beleza dele, e aquilo está me impactando, está me afetando. Como que o meu contato com a imagem do cavalo ou com a figura de uma águia me impacta? Como que o meu contato ao observar, por exemplo, uma pessoa passando fome me impacta? Quais são os impactos que observar uma pessoa na rua passando fome trazem para mim? O que isso desperta dentro de mim? Desperta compaixão, desperta nojo, desperta raiva, desperta medo, desperta fugir porque ele vai me pedir dinheiro ou alguma coisa e eu não quero dar, ou eu, sei lá. O que desperta dentro de você? Você precisa contemplar, parar para olhar para a vida. Quando você entra dentro da sua casa, como é que você se sente? Contemple a tua casa, o teu espaço. Porque por meio da contemplação você começa a se conhecer. Você começa a conhecer o objeto que você está contemplando. E quando eu falo objeto, pode ser um objeto material, certo? Ou pode ser um objeto pessoa. Ou pode ser um objeto ideia. Você está contemplando uma ideia que tem num livro, numa obra de arte ou numa música. Quem tem a capacidade de parar, silenciar, ouvir a música, contemplar a melodia de uma música, contemplar para onde essa música me leva? Ela me faz transcender a vida? Ela me faz esquecer dos meus problemas? Ou a música me faz... Sabe, se você observar e você contemplar, você vai perceber que tem músicas que despertam em você desejos sexuais, você fica mais excitado. Tem músicas que despertam em você uma fúria, uma vontade de agir, uma ação, vou vencer na vida. Tem música que desperta em você uma tristeza, um choro. Tem músicas que despertam em você uma sensação de alegria, seu coração fica palpitando, você fala, cara, que legal, que gostoso ouvir isso. Tem músicas que despertam em você amor, a vontade de amar o próximo. Isso é contemplação, contemplar como que os objetos me perpassam, como que as coisas me afetam. Percebe que é muito mais amplo do que simplesmente parar para olhar a beleza? Eu falei da música porque esse é um experimento que você pode fazer dentro da sua casa. Vai lá, bota um rock pesado. Qual é a sensação que aquilo te desperta? Contemple essa sensação. Contemple os pensamentos que surgem a partir desse rock pesado. Depois bota uma música clássica. Contemple como que é a tua relação com a música clássica, com Beethoven, com Mozart. Contemple como que é a tua relação com essas músicas internacionais. Contemple como que é a tua relação com o MPB, com as músicas populares brasileiras, como que é a tua relação com o sertanejo, com o funk, com o pagode, com o samba. Coloca diferentes ritmos e silencia, contempla teu corpo. Quais são as sensações que despertam no teu corpo? Quais são as sensações emocionais? Quais são as percepções cognitivas que você passa a ter a partir desta contemplação? E olha, isso não é perda de tempo, tá? Isso é otimizar o seu tempo para te tornar uma pessoa mais humana, capaz de saborear a vida. Saborear os sabores gostosos e os sabores que são desprazerosos muitas das vezes, mas que também fazem parte da existência. E se você é o tipo de pessoa que fecha os olhos, tapa os ouvidos, tapa suas sensações, suas percepções e foge daquilo que é desagradável, você não contempla o desagradável, daqui a pouco você se tornará uma pessoa cega, surda, muda e sem tatos, sem olfato para cheirar a vida, para sentir a vida, para saborear as coisas boas da existência. Porque em meio ao caos, em meio aos dessabores, em meio às frustrações, em meio ao desagradável, também existe ali dentro coisas belas, coisas importantes. E a gente vive numa sociedade muito hedonista, que
prioriza os prazeres, fazer tudo o que eu amo, o que eu gosto, o que me dá prazer. E aí quando você está diante de um trabalho chato, você perde a sua capacidade de foco, de concentração, de conexão com aquele trabalho, você se torna uma pessoa menos criativa, improdutiva, porque você não consegue contemplar, saborear, inclusive os dessabores. Os dessabores fazem parte da vida, você precisa saboreá-los. Isso fará com que aquilo que é prazeroso, que é gostoso, tenha muito mais poder, muito mais sabor, muito mais significado na sua existência quando você também saboreia o que é desagradável, quando você também contempla o que é desagradável na sua existência. Perceba os seus momentos emocionais que não são tão saborosos assim, uma raiva, um medo, uma angústia, uma ansiedade, não são sabores agradáveis, mas é importante você contemplar, porque se você não contempla isso, você será incapaz de perceber quando você está entrando numa ansiedade, quando você está entrando numa tristeza, quando você está entrando num estresse. E aí você não saberá quais foram os gatilhos que te levaram para aquilo. Então fica muito mais difícil você saber quais são os gatilhos e o que você fez no dia a dia que te levou a um estado de paz interior, de êxtase, de tranquilidade. Você se torna aquela pessoa que deixa a vida te levar, mas você nem está percebendo para onde, nem de que maneira a vida está te levando. Se você para contemplar, você percebe como a vida está te levando. Porque em alguns momentos da nossa vida, a vida nos leva. A vida nos leva. Mas você tem ações para fazer. Se você está atento à existência, se você está atento aos movimentos culturais do planeta, dos países, políticos, econômicos, sociais, você consegue fazer uma previsão do futuro. Você consegue agir de forma mais centrada, mais equilibrada. Nós teremos grandes mudanças vindas por aí. E se você não se preparar para se tornar uma pessoa capaz de contemplar, você se tornará um ser humano medíocre, desconectado com a vida, incapaz de pensar. Então, por favor, se permita exercitar a virtude da contemplação. O mindfulness, a meditação, são maneiras de contemplar. Então, como contemplar, Francisco? Vamos a dicas práticas de como contemplar. Pare a cada 1 hora, respira profundamente, relaxa o seu corpo e faça essas 3 perguntas. Aonde eu estou? A resposta é aqui. Então pare e contemple o aqui. Aonde é esse aqui? No meu caso, eu estou no meu escritório. Então, olhar para os objetos, os móveis que tem no meu escritório. Olhar para a cor das paredes do meu escritório. Para o chão, para os livros. E conectar com esse ambiente. Com a temperatura desse ambiente. Com a sensação energética desse ambiente. Com as emoções que esse ambiente me proporciona. Com os gatilhos mentais que ao entrar no meu escritório me proporcionam. Então, onde eu estou? Aqui. E se eu estiver na rua, fazer a mesma coisa. Se eu estiver no meu quarto, fazer a mesma coisa. Se eu estiver, sei lá, na casa de alguém, parar e contemplar. Onde eu estou? Aqui. Que horas são? É a segunda pergunta. Que horas são? Agora. Então agora é isso aqui, olha, contemplar esse momento presente, no aqui, estar presente, sem querer fugir para outro lugar. Se aqui estiver gostoso, curtir aqui. Mas se aqui estiver desagradável, também não querer fugir daqui. Me permitir contemplar esse momento se for desagradável. Então, que horas são? Agora. E agora é o momento presente. É o que eu estou vivendo. A vida está acontecendo no aqui e no agora. E quem eu sou? Eu sou este momento. E o que este momento pede de mim? O que esse momento exige de mim? Qual é o meu dever perante este momento? Veja,
O meu dever, Francisco, perante este momento em que eu estou gravando esse vídeo, é transmitir esse conceito para você, uma reflexão a respeito da virtude da contemplação, de uma forma prática, didática e que, de fato, facilite você a se melhorar enquanto pessoa a partir dessa minha explanação. A sua obrigação para com este momento, já que você decidiu ouvir-me, é estar 100% presente, fazendo anotações, fazendo reflexões, para colocar isso em prática na sua vida. E em outro momento, qual é o seu dever do outro momento? Se você está no seu trabalho, é trabalhar. Se você está na sua casa, conversando com seu marido, com a sua esposa, é dar atenção, é estar num estado de presença com aquela pessoa, ouvindo atentamente, procurando se conectar com aquela alma humana, seja lá em que ambiente for, no seu trabalho, com seus amigos, com seus filhos. Isso tornará você um ser humano, mais vivo, mais presente, mais capacitado, mais equilibrado, mais inteligente, mais sagaz, mais perceptivo. E na medida em que você desenvolver essa virtude da contemplação, você naturalmente irá trazer outras virtudes como consequência natural da prática da contemplação. Ou seja, você se tornará mais focado, mais concentrado, a sua memória irá melhorar, a sua leitura das pessoas, dos ambientes, das circunstâncias se tornará uma leitura mais precisa, com menos projeções, com menos fantasias, com menos loucura, e sim mais realista, mais integrada aos fatos, à realidade. Você se tornará uma pessoa mais pacífica, ou seja, mais capaz de refletir, de raciocinar com inteligência, com prudência. Ou seja, você também se tornará mais prudente. Isso irá refletir nas suas escolhas profissionais, nas suas escolhas de ambientes onde você vai frequentar, na sua relação com a sua alimentação. Então você poderá se alimentar de forma até mais nutritiva, porque se você estiver contemplando, você vai ver, poxa, eu comi essa comida aqui, eu comi em grandes quantidades, como que eu me senti depois? Me senti pesado, me senti fraco, me senti sem energia. Eu comi esse alimento mais saudável, mais nutritivo, em menos quantidade, eu me senti mais leve, eu me senti mais vivo, eu me senti mais saudável. Então você vai começar a perceber a vida. Você acha que os grandes homens, as grandes mulheres, as grandes almas, as grandes consciências que descobriram alguma coisa, que transmitiram e que vem transmitindo de geração em geração a sabedoria milenar para a gente? Quando eu falo sabedoria milenar, é desde a religião, a filosofia, a economia, a ciência, porque quando eu vou estudar psicologia, eu não estou criando a psicologia do zero. Eu estou bebendo, me alimentando da fonte de outras grandes consciências que passaram. Ou seja, eu estudo Freud, Jung, Carl Rogers, outros grandes homens. Esses grandes homens também receberam da fonte de outras pessoas que vieram antes deles. Sócrates, Platão, Aristóteles, Jesus, Buda. Todos nós, em que área você esteja atuando, seja economia, medicina, psicologia, engenharia, seja você como pedreiro, seja você como faxineiro, seja lá em que área você for, de alguma forma, a sociedade como ela está construída hoje é porque alguém parou para contemplar e descobriu coisas que foi melhorando a nossa interação com o mundo, a nossa interação com a natureza. E foi criando, percebendo o fogo. Então, pela capacidade de contemplação, quando lá, nas épocas bem antigas, que eles batiam pedra com pedra e saiu aquela faísca, eles viram que ali tinha alguma coisa de diferente, de estranho, porque alguém parou para observar, para contemplar, e
foi tiscando e conseguiu descobrir o fogo, que melhorou a capacidade da nossa alimentação. Então hoje a gente, em vez de comer uma comida crua, a gente come uma comida cozida. Contemplação. Ao invés de a gente ter uma roda quadrada, a gente tem uma roda redonda. roda quadrada, roda redonda é interessante, mas é isso mesmo, existiam rodas quadradas. Contemplação. Antigamente os médicos faziam cirurgias e eles não limpavam, não faziam a asepsia dos bisturis. E aquilo transmitia doença para as pessoas. Eles não faziam asepsia, não limpavam os bisturis, porque eles achavam que iam cegar seu instrumento cirúrgico. E aí muitas pessoas morriam por causa daquilo. E uma determinada pessoa começou a observar, a contemplar, que ao limpar o bisturi, os pacientes dele morriam menos. Teve esse insight, teve essa sabedoria. E aí conseguiu transmitir isso para outros médicos. Porque alguém parou para contemplar que quando ele lavou lá o seu bisturi para não ficar sujo, menos pessoas começaram a adoecer e que de fato o instrumento dele talvez não tenha cegado. E aí melhorou a capacidade da medicina. E é assim que funciona. A gente só cresce, a gente só se desenvolve, a medicina avança, a ciência avança. O ser humano está desenvolvendo uma capacidade cognitiva por contemplar. Contemplar. Se você não tiver a capacidade, a habilidade de contemplar, você se tornará uma pessoa cega para a existência, surda para a existência. Muda, sem olfato para perceber, cheirar, sentir, para se conectar com a vida. E hoje, devido à grande quantidade de desinformações, ou de muitas informações, excessos de informações, você não está parando para contemplar, para saborear, para colocar em prática conteúdos como esse aqui, por exemplo. Esse conteúdo não é para você terminar de ouvir esse vídeo e já ir assistir um outro. E você fica numa fome, numa sede absurda de conhecimento, mas não coloca nada em prática. Ou seja, você não está contemplando o que você está recebendo. E isso tornará você fragilizado, um obeso intelectual. Então para, medita, reflita, contemple, saboreie a existência. O sabor da maçã, qual o sabor da carne, quais são os cheiros que os alimentos têm, que eles emanam. Quais são os barulhos que tem em torno de você? Como que você se sente com os barulhos? Como que as coisas que estão à sua volta te afetam pela sua observação, pelos seus olhos? Contemplação intrapessoal, contemplação de si para dentro, mas contemplação hétero, contemplação para fora, contemplar o outro, contemplar o mundo, contemplação macro, contemplação para fora. Sem essa virtude de parar para observar, para contemplar, para se integrar com a existência, você terá uma vida sem sentidos. A falta da virtude da contemplação também leva você à depressão, leva você ao vazio existencial. Leva você a olhar para a vida e perder as cores, os sabores. Porque você e a nossa sociedade está cada vez mais se distanciando da vida, devido à correria dos trabalhos, às pressões de trabalho, às pressões econômicas. Aí quando chega em casa, liga a televisão, aí vai para o celular, e você está o tempo inteiro ocupado sem contemplar. Então contemplar também exige ter o 7º dia de descanso, parar para não fazer nada, para ficar simplesmente perdendo tempo, entre aspas, sem fazer nada. Não estou preocupado em ter que adquirir conhecimento, não estou preocupado em ter que produzir, não estou preocupado em nada, eu simplesmente paro para contemplar, para me integrar com o mundo, com o meu ambiente, com a natureza. Mas outros exercícios de contemplação que eu sugiro que você faça.
Pare 10, 15, 20 minutos para olhar para o céu. Apenas olhe para o céu todos os dias, meu Deus. Isso fará uma diferença enorme nas suas emoções. Você se tornará mais centrado, mais calmo, mais pacífico. Pegue uma vela, acenda uma vela e fique olhando para a chama da vela ali 15 minutos, conecte, observe. Sem pensar, só contemplando o formato, os movimentos da vela. Contemple. Contemple a água. Contemple a areia, contemple o mar. Faça esses exercícios. Coloque isso como uma meta na tua existência. Uma meta de vida. Parar e me permitir contemplar. Quando você desenvolver a virtude da contemplação, toda ação sua é uma ação meditativa. É uma ação de vida, é uma ação presente, é uma ação harmônica, é uma ação serena, é uma ação integrada, unida à existência. Não é à toa que os monges budistas, eles têm exercícios de contemplação, eles caminham em meio à natureza de forma lenta, observando os movimentos do corpo enquanto anda, ouvindo os sons, sentindo os cheiros, sentindo as sensações táteis na pele por todo o corpo, observando os pensamentos, ou seja, integrados com o todo daquele momento presente. E eles fazem isso todos os dias. Eles têm isso como uma prática de vida, para poderem estarem integrados com a existência. Isso melhora a capacidade de meditação deles. Porque meditar não é para você ter só lá 20, 30 minutos, 1 hora de meditação, no qual você contempla coisas belas, mas é para você trazer esse sentimento da meditação para a tua vida prática. Então, contemplação, por exemplo, eu posso meditar aqui sobre a importância do amor. Se eu paro e fecho os olhos e eu fico refletindo, isso é uma reflexão, uma contemplação sobre os atos de amor, sobre os benefícios do amor para a vida das pessoas. Esta reflexão meditativa, contemplativa, irá despertar um sentimento de amor dentro de mim. Então eu deixarei de me tornar uma pessoa ranzinza, grosseira, fria, distante e me tornarei um ser humano mais amoroso, mais generoso, mais afetivo, porque eu parei para contemplar a ideia do amor. Para meditar, para contemplar como despertar o amor dentro de mim. Isso serve para qualquer virtude. Pegue alguma virtude, contemple, medite sobre aquela virtude, reflita sobre aquela virtude, a virtude da paciência, do amor, da coragem, e traga esse sentimento e esse comportamento dessa virtude para a sua vida. É assim que você tem que fazer para você crescer espiritualmente, emocionalmente, humanamente, eticamente, contemplar os resultados das tuas ações, os resultados da tua falta de ação, das tuas omissões, contemplar as tuas virtudes, os teus traços forças, mas contemplar os teus vícios, as tuas fraquezas, para se conhecer, para se melhorar. Isso é um exame de consciência, a contemplação te traz esse exame de consciência. Mas se você não tem o hábito de contemplar, aí eu peço para você fazer um exercício de meditação, de reflexão, de associação de ideias. Você não consegue fazer associação de ideias porque você é tapado, você não parou para contemplar a vida. Tem que contemplar. Senão você se torna menos criativo. Entende? Faz sentido para você? Olha, o meu trabalho é te estimular a promover uma reflexão a respeito das virtudes e de quão importante é a prática dessas virtudes na sua vida, para o seu bem-estar, para a sua saúde, para a sua evolução. Eu quero te convidar a ser um ser humano melhor, mais virtuoso, mais integrado, mais vivo, mais pleno, mais cheio de si, conectado com a existência. E se você gosta disso, se você quiser se aprofundar nisso, contemple cada um dos meus vídeos sobre as virtudes
que eu disponibilizo, que eu trago para você aqui. Se você quiser crescer mais nesse assunto, eu sugiro que você assine a plataforma do Instituto Virtus, porque esse vídeo ele ficará disponível apenas por 3 dias ou uma semana. Depois eu tiro do ar e eu coloco no meu Instituto Virtus, onde já tem vários cursos ali dentro para a sua melhoria pessoal, para a sua evolução, tá bom? Espero que você esteja crescendo a cada conteúdo desse. Eu procuro te estimular intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, para que você desenvolva o interesse de ser um ser humano melhor. E a contemplação vai te ajudar nisso. Observe, contemple as pessoas que não têm virtudes. Veja o resultado na vida delas. Veja elas. Olhe para elas. Perceba o quão desesperador é a vida dessas pessoas. Agora contemple, medite, reflita a respeito das pessoas que têm virtudes, que procuram desenvolver virtudes. O quão belo é a forma delas se portarem na existência. A profundidade de entendimento da vida e delas próprias. Se conecte com a vida, observe a vida. Tá bom? E se você quiser aprender a fazer mais isso, assina o Instituto Virtus e venha fazer parte dessa comunidade, desse grupo de pessoas que querem evoluir, que querem se melhorar, que querem ser mais virtuosas. Gratidão por você. Boas contemplações.